Olá, tudo bem? Embora existam várias ferramentas de monitoramento ambiental disponíveis, os pesquisadores estão sempre buscando melhorias de performance. Além de que, reduzir custos em avaliações ambientais sempre é algo interessante para que elas se tornem mais viáveis. No vídeo de hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Meu nome é Ítalo Braga, sou professor da Unifesp vinculado ao Instituto do Mar e esse é um canal de Química Ambiental. Considerando a demanda crescente por avaliações ambientais cada vez mais precisas e sofisticadas, o grupo de pesquisa que eu coordeno começou há alguns anos a trabalhar com conchas de moluscos como possíveis ferramentas de avaliação ambiental. Considerando que essas estruturas são extremamente duráveis e podem ser preservadas por muito tempo, é possível que essa ferramenta, caso venha a funcionar, possa ser utilizada até para refazer reconstruções históricas da contaminação ambiental. Obviamente, no vídeo de hoje, o objetivo é apenas mostrar a trajetória dessa linha de pesquisa como um exemplo de como novas ferramentas podem ser desenvolvidas e validadas. Conchas de moluscos são fascinantes. Não por acaso, essas estruturas biológicas são colecionadas tanto por amadores como por cientistas profissionais. De fato, existem muitos museus de zoologia ao redor do mundo que acumulam em seus acervos grandes quantidades dessas conchas coletadas em diferentes tempos históricos e que podem representar um tesouro valioso para o estudo da contaminação ambiental. Como vocês lembram de vídeos anteriores, a contaminação ambiental pode afetar os organismos vivos em diferentes níveis de organização, incluindo desde célula a ecossistema. E, obviamente, as conchas estão como estruturas biológicas que também podem guardar registros da contaminação e serem afetadas, com uma diferença fundamental. Elas podem ser preservadas por longos períodos, permitindo que a gente, ao investigar sua estrutura e composição, nos permita um registro histórico desses eventos passados de contaminação. Moluscos são tradicionalmente utilizados em estudos de monitoramento ambiental. Isso porque eles apresentam elevada importância econômica, são organismos sedentários, apresentam uma ampla distribuição, além de serem sensíveis a contaminantes e terem alta capacidade de bioacumular essas substâncias químicas em seus tecidos. De fato, alguns estudos preliminares foram realizados na Europa e também na Argentina, investigando alterações de conchas relacionadas à contaminação ambiental. Neste primeiro trabalho, publicado em 1986, alterações na estrutura da concha de Crassostrea gigas mostraram uma relação consistente com a contaminação local por TBT. Posteriormente, em 2011, 2012 e 2013, grupos de pesquisadores argentinos dedicados a estudar a biologia de moluscos revelou que conchas de várias espécies de organismos pareciam apresentar alterações de forma ao longo de gradientes de contaminação. É importante ressaltar que a concha dos moluscos é formada por 3 camadas de carbonato de cálcio, que é a parte mineral, e que ela também possui uma matriz inorgânica, representada aqui em vermelho, e que fundamentalmente é composta por proteínas. Então, essas alterações observadas nos estudos realizados na Argentina denotavam, a princípio, alterações fundamentalmente na forma que poderiam ser reflexo tanto de deformações na matriz orgânica como na matriz inorgânica. Nesse sentido, nós fizemos um amplo levantamento na literatura para tentar entender quantos estudos já haviam se dedicado a investigar esse tipo de alteração. E nós encontramos estudos espalhados em diferentes regiões do mundo, incluindo na costa dos Estados Unidos, países europeus, países asiáticos e mesmo na Oceania. Percebemos também que o número de estudos relacionando alterações de concha com níveis de contaminação, fosse em condições de campo ou condições experimentais, vinha aumentando de forma vertiginosa. De um modo geral, na maioria desses estudos, as alterações observadas tinham 2 origens fundamentais: fatores naturais ou não antropogênicos e fatores antropogênicos como a contaminação. Além disso, as alterações detectadas englobavam alterações na matriz orgânica da concha, ou seja, naquela fração menos abundante, como eu mencionei antes, na composição elementar dos diversos elementos químicos presentes na concha, assim como na forma. Inspirados nesses estudos, nós começamos a investigar um organismo bastante abundante no litoral brasileiro, que é conhecido como a lotia subrugosa, que é um gastrópode pateliforme,
Esse animalzinho, ele vive em substrato duro, nas regiões entre marés, tem uma concha cônica, como a maioria dos moluscos tem hábitos sedentários, porém é um organismo herbívoro. Considerando a forma relativamente simples dessa concha, que corresponde basicamente a um cone, resolvemos iniciar os estudos com ela porque facilitaria bastante a avaliação de alterações sobre a forma, visto que por não ser uma concha espiralada, teria uma morfometria mais simples de se analisar. Aqui nós temos uma fotografia da Lotia subrugosa, em seu habitat natural. Vocês veem aqui em escuro, na parte mais escura, um pequeno banco de mexilhões da espécie do gênero Brachydontes. Né? E aqui na parte de cima, exatamente no limite entre os mexilhões e a rocha, você vê alguns organismos dessa espécie. Trata-se, portanto, de um organismo de dimensões bastante reduzidas. Em geral, os maiores organismos dessa espécie não ultrapassam os 2 centímetros de comprimento. A nossa primeira pergunta foi se as alterações observadas na concha desse molusco eram consistentes com gradientes de contaminação existentes naturalmente na costa brasileira. Então, nós selecionamos 3 estuários antropizados e contaminados, porém com a distribuição de contaminantes radicalmente diferente. No primeiro caso, nós analisamos a Baía de Paranaguá, onde você tem um gradiente de contaminação suave, ou seja, não há variações muito bruscas entre os pontos mais contaminados e os pontos menos contaminados. Como segunda opção, nós avaliamos as alterações no gradiente de contaminação bastante marcado existente no estuário de Santos, onde os níveis de contaminação diferem bruscamente da região interna para a região externa do estuário. Finalmente, nós optamos por estudar também alterações nas conchas desses organismos na Baía de Todos os Santos. Nesse caso, a Baía de Todos os Santos ela foi escolhida exatamente porque não apresenta um gradiente claro de contaminação. Portanto, nossa pergunta consistia fundamentalmente em entender se as alterações observadas iriam responder de forma coerente com esses gradientes, ou como no caso da Baía de Todos os Santos, com essa ausência de gradiente de contaminação. Em cada uma dessas localidades, nós delimitamos, portanto, 3 pontos que correspondiam exatamente a locais com níveis de contaminação diferentes, e em cada um desses pontos coletamos 100 organismos. O estudo envolvendo o Brasil inteiro utilizou, portanto, 900 animais adultos dessa espécie. Então, chegou a hora da gente decidir um conjunto de endpoints que nós desejaríamos medir nessas conchas. E selecionamos, portanto, biometria, densidade, resistência à compressão, teor de matéria orgânica, proteínas totais, a ultraestrutura avaliada por microscopia eletrônica de varredura. Incluímos também 2 biomarcadores tradicionais para que a gente pudesse mapear os níveis de contaminação, seriam os danos ao DNA e a peroxidação lipídica, além de que fizemos também análises elementares e análise de forma em cada um desses espécimes. Eu começo aqui mostrando que os gradientes de contaminação eles responderam de forma consistente com os biomarcadores tradicionais utilizados. Notem que esses resultados ainda não estão mostrando dados de concha. Eles servem fundamentalmente para mostrar para a gente como os gradientes variaram. Como vocês podem ver, tanto com base na peroxidação lipídica como nos danos ao DNA, Santos tem um gradiente bastante marcado, com diferenças significativas entre os pontos, seguido por um gradiente mais suave em Paranaguá e uma ausência de gradiente na Baía de Todos os Santos. Esses resultados basicamente nos confirmam o comportamento desses gradientes de contaminação em cada um dos estuários. Analisando a biometria desses organismos, nós vimos que parâmetros como a relação da altura e o comprimento sofreram variações tanto em Santos quanto em Paranaguá, enquanto que na Baía de Todos os Santos não houve uma variação consistente com gradiente de contaminação. Então, o primeiro ponto é que aspectos ligados à biometria parecem responder de forma consistente com os biomarcadores avaliados. A análise da forma, utilizando ferramentas de morfometria geométrica 2D, nos mostrou uma resposta também bastante parecida. Notem que em Santos houve uma discriminação bastante pronunciada e estatisticamente significativa entre as formas obtidas nos 3 pontos de coleta. O mesmo aconteceu de forma um pouco mais suave em Paranaguá e, no caso da Baía de Todos os Santos, não foi possível observar uma variação linear das formas, embora houvessem formas diferentes em cada um dos pontos.
Com base nas composições elementares das conchas desses organismos, nós observamos que em zonas limpas haviam altas concentrações de cálcio, fósforo e enxofre, que são elementos que estão na natureza da constituição da concha, ao passo que nas conchas obtidas nessas zonas havia baixa quantidade de elementos tóxicos. Porém, quando íamos para as zonas mais contaminadas, havia uma redução nos elementos estruturais e um aumento na concentração de elementos tóxicos. Pesquisando na literatura, nós verificamos que é uma estratégia frequentemente utilizada por moluscos promover a detoxificação de elementos tóxicos que estão nos tecidos moles, expulsando esses elementos para a concha. No entanto, observamos também uma redução nas concentrações dos elementos que fazem parte da composição estrutural dessas conchas, o que denota aparentemente que essas alterações de forma podem ter relação com danos sofridos essencialmente sobre a matriz inorgânica da concha. Aqui, o que nós fizemos foi submeter as conchas a uma prensa. Nós temos aqui a força necessária para produzir a primeira ruptura e no caso de Santos percebemos que as conchas das áreas mais limpas elas toleram uma maior incidência de força sem se romper, ao passo que progressivamente em áreas mais contaminadas essa concha parece estar fragilizada, visto que foi necessária uma quantidade muito menor de força para produzir a sua quebra. Paralelamente a isso, nós usamos também as conchas de Santos para medir a composição de matéria orgânica e de proteínas, considerando que a concha é formada por esses dois tipos de matrizes. Então nós observamos que houve também uma redução na matriz orgânica nas áreas mais contaminadas, em vermelho, ao passo que nas áreas mais limpas, em verde, os níveis de proteínas e também de matéria orgânica foram maiores. Em azul, vocês podem ver uma eletroforese das proteínas extraídas das conchas, mostrando que aparentemente não há uma variação qualitativa entre os tipos de proteínas lá presentes. Considerando então que nós observamos alterações na composição dos elementos, alterações na resistência à compressão, assim como alterações consistentes com a matriz orgânica, nós podemos dizer que as conchas obtidas em áreas mais contaminadas parecem ter sofrido alterações tanto na sua matriz orgânica quanto na sua matriz inorgânica. Não satisfeitos, nós fizemos uma análise de microscopia eletrônica tentando entender a distribuição entre as camadas de carbonato de cálcio. Para nossa surpresa, o que nós observamos? No ponto mais contaminado, essa camada B, chamada camada prismática, estava mais estreitada quando comparada a conchas de áreas moderadamente impactadas ou altamente impactadas. Já nas outras camadas, nós não fomos capazes de observar nenhuma tendência. E aí, pesquisando na literatura, nós vimos que é exatamente essa camada que está estreitada nos organismos das zonas contaminadas que confere maior resistência à compressão das conchas. No caso, por exemplo, quando elas são submetidas a pinças de caranguejos durante processos de predação. Relacionando tudo isso em uma ferramenta estatística multivariada, nós observamos que o conteúdo de matéria orgânica, o total de proteínas, a força necessária para a ruptura, assim como a composição de elementos e a altura da concha, apresentam uma relação inversa com os biomarcadores tradicionais, indicando que quanto mais intensa foi a resposta desses biomarcadores tradicionais, mais esses parâmetros sofreram alteração. Embora isso não prove uma relação causa-efeito, sugere de forma bastante evidente que as alterações de concha parecem ter uma relação muito conectada aos níveis de contaminação. Além disso, esse estudo também nos mostrou que há uma variação espacial dos parâmetros de concha que são consistentes com os gradientes de contaminação. Mas será que essas variações também se reproduziriam historicamente? Para responder essa pergunta, nós fizemos uma consulta ao Museu Malacológico da USP, o MZUSP, selecionamos alguns lotes dessa mesma espécie que tinham sido coletados em diferentes períodos, também coletamos organismos recentes e aplicamos uma boa parte das análises que havíamos feito para o estudo espacial nesses organismos. Percebam que nós conseguimos organismos coletados na década de 50, aqui na região de Ubatuba, nas décadas de 60 e 70, coletados aqui na Baixada Santista, e na década de 80, na Riviera de São Lourenço. Comparando a estrutura dessas conchas com organismos recentes, nós observamos variações muito parecidas com as que havíamos observado no estudo espacial. Isso nos indicou
que aparentemente essas alterações observadas em campo também estavam ocorrendo historicamente. A hipótese de fundo por trás desse trabalho é que os níveis de contaminação recente são mais altos do que os níveis do passado. Então, ao longo do tempo, a estrutura da concha desses organismos foi se modelando e sofrendo alterações. Esse estudo mostrou que alterações antropogênicas, e notem que aqui nós somos mais cautelosos por não falar em contaminação, porque nós não sabemos, pode ser, por exemplo, também mudanças climáticas, mas que ao longo do tempo essas alterações provocaram mudanças no perfil de forma das conchas ao longo do litoral brasileiro. Seria isso uma evidência de que realmente essas estruturas podem ser usadas historicamente na reconstrução da contaminação? Esses estudos avançaram até aqui através do trabalho desses estudantes que eu tive a oportunidade de orientar. Quem quiser pode dar uma olhadinha nos trabalhos na íntegra. E aproveito aqui para deixar as próximas perguntas que partem a partir desse arcabouço original gerado. Será que espécies ocupando diferentes nichos ecológicos, por exemplo, carnívoros e filtradores, podem manifestar respostas diferentes dos herbívoros? Então, isso é um ponto a ser respondido por alguns estudos que se encontram em andamento. Uma outra pergunta interessante é: será que as enzimas envolvidas no mecanismo de biomineralização das conchas estariam envolvidas nesse processo? Será que elas seriam de alguma forma inibidas pela ação dos contaminantes? E isto, por sua vez, estaria levando às alterações nas conchas? Né? Temos também estudos dedicados a isso atualmente. E, finalmente, considerando que nós encontramos variações estatisticamente significativas no conteúdo total de proteínas nas conchas, nós queríamos saber também se qualitativamente essas proteínas variam. Essas são as próximas etapas de um estudo que visa mais que nada desenvolver e validar uma metodologia nova para avaliação ambiental através de monitoramento. Nesse ponto, é importante ressaltar que eu não estou dizendo que as conchas podem ser utilizadas para a realização de monitoramento ambiental. Nós estamos apenas seguindo uma sequência de etapas, tentando responder perguntas e, se eventualmente tudo funcionar, aí sim no futuro elas poderão ser propostas como ferramentas de avaliação ambiental. Nesse aspecto, o que foi feito até aqui foram apenas algumas avaliações de natureza espacial e temporal, ainda faltando uma longa jornada até que elas possam de fato ser propostas como ferramentas universais. Agradeço por ter acompanhado o vídeo e nos encontramos na próxima.